Mateus capítulo 6, versículo 16 até o 18. A palavra de Deus, ela diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, obrigado pela liberdade que nós temos de nos reunirmos como Igreja do Senhor, povo, Pai, que foi comprado. Tudo isso, Pai, nós sabemos que é fruto do Teu amor por cada um de nós. Teu amor, ó Pai, nos conquistou. Teu amor, ó Pai, é um amor eterno. Como é precioso sermos amados pelo Senhor. Pai, que nesta noite, quando vamos refletir na Tua palavra, nós dependemos do Teu Espírito que venha ministrar aos nossos corações. Ilumina as nossas mentes, Pai, que não fique nenhuma dúvida pairando sobre o nosso coração. Teu Espírito não mede confusão. Ele nos foi dado para revelar toda a realidade espiritual que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Este assunto de jejum, Pai, nós queremos compreender sobre a revelação da Tua palavra. Nos dê, Pai, entendimento espiritual e sabedoria para compreendermos aquilo que Tu dizes na Tua palavra sobre este assunto do jejum. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, eu acho que o melhor jejum que nós poderíamos começar a fazer é o jejum do pecado. Acho que não tem outro jejum mais específico, mais especial do que o jejum do pecado. Abandonar totalmente o pecado, deixar ele de lado, porque se nós formos analisarmos do ponto de vista escriturístico, quem faz jejum é somente o velho homem. O novo homem em Cristo Jesus, ele não tem por que jejuar. E a gente vai ver hoje aqui, segundo a palavra de Deus, que nós estamos aqui, nem vamos pregar contra o jejum, nem muito pelo contrário. Vamos ver hoje aqui qual é o jejum verdadeiro, aquele jejum que é aceitável ao Pai. Outros jejuns que nós estamos vendo por todo o nosso país, também pelo mundo fora, que os homens começaram a criar formas desajustadas e não escriturísticas de jejum. Quando o jejum ele não é feito segundo a palavra de Deus, nós começamos a fazer um jejum de uma escravidão que é imposta sobre as nossas vidas pelos homens. Eu creio que uma pessoa, quando ela fica sem comer durante algum tempo, um dia, você pode ter certeza que no final da tarde muitas coisas vão acontecer. O jejum, se ele não é feito para o Senhor, quando ele é feito pelos nossos próprios interesses, eles irão acontecer, mas Deus não está nesse negócio, porque aí no jejum vai começar a despertar no homem o seu poder anímico, o seu poder almático. O homem, ele tem um poder muito grande, isto acontece, de fazer qualquer tipo de milagre, independentemente de Deus e de qualquer outras forças. A força psíquica do homem, uma vez que ela é estimulada,
Certamente o homem, pelo seu poder oculto da sua alma, o poder latente da alma, ele faz coisas extraordinárias, como por exemplo, prever futuro. Ele consegue operar curas maravilhosas pelo poder da sua alma. Nós vemos hoje em dia, meus queridos, que existem os jejuns de 7 semanas, o jejum da vitória. Agora tem um jejum de Davi, para você buscar o melhor da terra, a conquista dessa terra, a conquista do seu objetivo. Se o nosso objetivo não for Cristo, nós não temos nenhum objetivo neste mundo, a não ser que a pessoa não seja um cristão. Aí ele vai fazer jejum para obter resultados que qualquer tipo de religião pode fornecer, o budismo, o maometismo, o catolicismo, o evangelicalismo, qualquer tipo de religião tem uma forma que virou doutrina naquilo que concerne a jejum. Então nós vamos hoje caminhar um pouquinho, porque que muitas pessoas jejuam, e eu já vou antecipar. Quando nós jejuamos por coisas, nós estamos demonstrando diante do Pai toda a nossa incredulidade. Senhor Jesus, ele disse assim: quando jejuardes, ele não está obrigando ninguém a jejuar. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. O hipócrita, quando ele faz jejum, ele quer que todos saibam, e tal dia vai ser a entrega do jejum, é o jejum do poder. Muitas coisas vai acontecer, e acontece mesmo, mas não tem nada a ver com o Pai, porque é uma pura hipocrisia isto aqui. Essas pessoas desfiguram o rosto com a finalidade de parecer aos homens que jejuam. Eu estou jejuando, então Deus é obrigado a atender os meus pedidos, porque eu fiz o jejum. Não funciona diante do Pai. Primeiro, que nós sabemos que o nosso Pai não é um Deus de permuta. Vamos jejuar porque Deus vai fazer. Estamos enganados. Deus não faz nada se não estiver de acordo com a sua bendita vontade. Mesmo que a gente jejua, mesmo que a gente se perder, ficamos bravos. Não. Agora, se você quer fazer um jejum, a gente vai ver hoje aqui qual é o jejum que é aceitável para Deus. Tu, porém, quando jejuares, não tem que pastor mandar você jejuar. Vamos jejuar porque Deus vai fazer. Não vai fazer. Quando jejuares, então é cada um. Unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai. O jejum tem que ser feito ao Pai, para o Pai. Quando nós saímos da centralidade do Pai, nosso jejum perde totalmente o valor. Tem lá um irmãozinho que está com câncer, vamos jejuar para que Deus cure. Não vai passar fome, irmãos. Não passe fome por causa disso. Se você vai ver no fundo que não compensa, Deus não manda a gente fazer jejum por isso e para isso. É um jejum totalmente vazio. Então, quando nós estamos ministrando ou trabalhando segundo aquilo que o Pai nos revela, nós vamos trabalhar para o Senhor, e tem muitos homens e mulheres que estão ministrando, trabalhando para o Senhor, segundo Ele mandou. Essas pessoas, muitas vezes, elas fazem jejum, mas sem perceber que estão jejuando. Porque quando nós estamos ministrando ao Senhor, trabalhando para o Senhor, a gente se esquece até da comida. A gente passa tempos e horas, talvez até um dia, talvez até 2 dias. A gente vai jejuar e nem talvez vamos nos lembrar da comida. Vamos abrir aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 6.
versículo 30 e 31. Evangelho de Marcos, capítulo 6, 30 e 31. Aqui vai mostrar que quando nós trabalhamos para Ele, nós não vamos muitas vezes nem lembrar da comida, porque o tempo gasto com o Senhor é um tempo precioso. A palavra fala assim, Marcos 6, 30 e 31. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, aqui os apóstolos, sem fazer um jejum estabelecido, eles jejuavam. Por quê? Estavam ministrando ao Senhor, trabalhando para o Senhor, para o seu reino. Com isso, eles não tinham tempo nem para comer. Então, eles jejuavam. Jejuavam e não passavam fome. Irmãos, saiba de uma coisa: o nosso Pai não quer o nosso sacrifício. Todo o sacrifício requerido pelo Pai, nenhum de nós tínhamos capacidade para fazer e cumprir. Cristo se fez carne. Ele fez um sacrifício maravilhoso. Sacrifício que, através desse sacrifício, onde nós fomos inseridos ali, participamos da sua morte, da sua ressurreição, o Pai ficou satisfeito com isso. E, por causa desse sacrifício, o Pai então nos aceita sempre no Filho. Todos os judeus daquela época de Cristo, e também hoje não é diferente, criou-se uma maneira de jejuar para buscar diante de Deus, o Pai, alguma aceitação ou alguns benefícios próprios. Porque os judeus, eles jejuavam 2 vezes por semana. Aqui, bem pertinho, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 11 e 12, nós temos aqui um relato de um fariseu, 2 homens que subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Em Lucas 18, verso 10, a palavra de Deus ela diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quem muitas vezes se envolve com esta prática de jejum e benefício próprio são pessoas religiosas. Primeiro que este fariseu, ele orava de si para si mesmo. Ó Deus, o Deus dele aqui era ele mesmo, orava de si para si. Eu jejuo, eu não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros. Nós sabemos, irmãos, que por onde quer que nós vamos, nós encontramos pessoas assim, pessoas que são justas. Olha, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu faço a minha parte, dou os dízimos, eu jejuo. Então Deus, acho que Ele vai me aceitar. Não vai me aceitar. Nunca é por aquilo que nós fazemos, irmãos. O que nós fazemos cheira azedo, suor, fedorento. Mas também não vai pensar que essa graça do Pai é uma graça estática, que nos deixa tão acomodados. O irmão Toninho estava comentando hoje pela manhã de uma pessoa que começou um trabalho aqui em Cidrolândia, sozinho, e hoje já tem um grupo de pessoas pregando a palavra. Começou, não faz nem 3 meses,
já tem aí 25 pessoas. Imagina se nós, irmãos, movidos por esta graça, realmente não nos esforçássemos, mas a graça, ela nos faz trabalhar. E quando esta graça está operando em nós, esta é uma graça que nos impulsiona para a frente. Lembra aquele texto lá, 2 Coríntios 5,14? O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos impulsiona para a frente, porque quando somos movidos por este amor, as coisas acontecem, e não precisamos jejuar para fazer isso, só basta sermos obedientes. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Para pregar o Evangelho não é necessário jejum, temos que orar. Sabe, eu preciso de esperar do Senhor até que Ele fale comigo. Ele está falando, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Vou esperar Deus falar comigo. Ele está falando, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Queridos, nós estamos já passando um pouquinho já do meio do ano. Quantas vidas, através do seu ministério, você levou ao Senhor este ano? Para quantas vidas você já pregou o Evangelho este ano? Quantas pessoas ouviram dos seus lábios que Cristo morreu numa cruz, mas que levou você a morrer com Ele e ressuscitar com Ele? Esta é uma palavra poderosa, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque no Evangelho é que se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo vai viver pela fé. Então não precisa desse aspecto para pregar o Evangelho, não de jejum, mas de oração e de atitude. Nós somos, irmãos, muito ágeis para fazer tantas coisas, mas para obedecer e pregar o Evangelho, nós temos uma dificuldade muito grande, né? Por quê? Porque falta intimidade com o Senhor, falta oração, falta pedir para que o nosso Pai enche o nosso coração de paixão pelas almas. Paixão pelas almas. Isso é maravilhoso. Então, esses religiosos aqui, esse religioso fariseu, ele orava de si para si: não sou como os demais, roubadores, injustos, adultos, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Puxa vida, pessoas assim devem impressionar muito a Deus. Olha como ele jejua, mas é em benefício próprio, de si para a si mesmos. Então, irmãos, às vezes nós queremos justificar a nossa incredulidade. De que maneira? Com o jejum. A maioria das pessoas que jejuam, em primeiro lugar, elas são incrédulas. Incrédulas. Abra a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus 17, versículo 21. 17 e 21, temos aqui uma situação, parece-me um pouco complicada, mas nós vamos ler esse versículo aqui apenas, daquele jovem possesso que Jesus o curou, e uma pessoa levou esse menino para lá, mas os discípulos não podiam expulsar esse demônio. Mas Jesus disse aqui, capítulo 17, versículo 21, aí Jesus disse o seguinte, em resposta à pergunta dos discípulos: por que nós não podemos expulsá-los? Jesus diz assim: mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Nós vamos entender depois por que Jesus disse isto aqui. Esta casta, ou seja, esta raça, não se espere senão por meio de jejum, de oração e de jejum. Agora, irmãos, por que Jesus disse isto para os seus discípulos? O que Jesus está condenando aqui? Irmãos, o poder não está no jejum.
Guarde bem isso. O poder não está no jejum. Sabe por quê? Marcos 9, 23. Depois nós vamos voltar aqui, irmãos. Marcos 9, versículo 23 vai mostrar aqui que é o mesmo fato, mas nós vamos analisar esses 3 textos e tirar algumas lições para nós verificar que o poder não está em jejuar. Diz assim, olha, versículo 22 e 23. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Veja o que Jesus respondeu. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo, temos que atentar para essa palavra aqui, tudo. Jesus quem disse, tudo é possível ao que crê. Você entendeu essa palavra aqui, irmãos? Que tudo é possível ao que crê. Quando não cremos, temos que fazer jejum. Olha o versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Disse para Jesus: eu creio, Jesus, mas eu não creio. Ajuda-me. Eu creio, mas eu não creio. Este homem fez aqui a expressão mais sincera do seu coração. Agora, vamos voltar lá para Mateus, a mesma situação, capítulo 17. Vamos identificar aqui por que Jesus disse que esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Mateus 17, a partir do versículo 14, diz assim a palavra: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntavam em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Ou seja, em outras palavras, por causa da incredulidade de vocês. Por causa da incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passai daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Então, o foco aqui, irmãos, é a incredulidade, porque ele diz que para ele nada é impossível. E, irmãos, se nós ganhamos uma experiência de regeneração, morremos e ressuscitamos com ele, Cristo é a nossa vida. Primeiro que ninguém nesse mundo tem fé. Quando a gente vê essas pessoas dizendo: mas eu tenho muita fé, fé demais não chega bem. A palavra fala assim em Gálatas 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós não podemos esquecer que lá naquela cruz, junto com Cristo, nós somos crucificados e morremos com Cristo. Cristo é a nossa vida.
existe algo impossível para Ele? Jesus aqui está censurando a incredulidade dos discípulos. Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Agora, quando nós não cremos, vamos jejuar. Vamos jejuar, vamos fazer alguma coisa, vamos nos sacrificar. E Ele não quer isso de nós, irmãos, no nosso sacrifício. Ele quer que nós creiamos nele. Creiamos nele. Amados, por que o apóstolo Paulo fazia tantos milagres? Lembra que ele disse lá em 2 Timóteo 1, versículo 12? Abra a sua Bíblia. 2 Timóteo 1, verso 12. Muito interessante esse texto aqui. 2 Timóteo 1, versículo 12, um texto muito conhecido nosso, mas as Escrituras, ela diz assim, olha: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei, olha aqui que convicção, irmãos, porque sei em quem tenho crido, e estou certo. Se eu sei em quem tenho crido, eu posso ter certeza de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso. Irmãos, se nós sabemos em quem temos crido, lembra daquele texto lá de Hebreus 11, 6, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é Deus. Amados, quando nós vamos chegar diante do Pai em oração para conversar com Ele, tenha consciência, vigia primeiro, pense um pouquinho com quem que você está falando. Com aquele que tudo pode. Eu sei quem tenho crido. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é meu Deus e habita em mim, é meu Pai e pode todas as coisas, nada é impossível para Ele. Irmãos, que incredulidade a nossa, irmãos, que vergonha a nossa quando estamos diante de uma situação perplexa, que dificuldade nós temos diante de qualquer problema. Nós temos um Pai que está acima de todo o problema. Se Ele não abrir o mar para mim e para você, Ele vai fazer você caminhar por cima das águas. Ou Ele não tem poder para isso? Tem poder para isso. Nós precisamos de buscar diante do Senhor discernimento, sabedoria. Porque, abra lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. A palavra de Deus vai mostrar aqui algo tremendo para os nossos corações. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Veja aqui, que lindo esse texto, irmãos. Olha aqui que maravilha que é. Ora, aquele que é, não é que ele vai ser, talvez não. Ora, aquele que é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Eu e você, nós não temos nenhum poder para fazer nada. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Poder que opera, um poder que age. Muitas vezes nós não deixamos Deus agir em nós. Ele tem que nos quebrar. Queridos, esse texto aqui não me assusta. Saber que aquele que habita no seu interior é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera, que age em nós. Ele está agindo. Irmãos, existe alguma coisa impossível para Ele, que tem todo o poder? Então, quando nós não cremos nisso, vamos jejuar. Vamos jejuar. Precisamos de jejuar, porque nós somos instruídos por muitos pregadores que você tem que jejuar, porque senão Deus não vai fazer. Mentira!
Deus faz, quer você jejuando ou não. Abra lá em Lucas, capítulo 9. Vamos ver aqui, irmãos, aquele assunto novamente ali. Lá a atenção que o Espírito Santo quer que nós venhamos a verificar, não é dar ênfase no jejum, mas na incredulidade. Lucas capítulo 9, versículo 37 em diante. Lucas 9, de 37 em diante. A palavra de Deus, ela diz assim, é a mesma história daquele jovem possesso de um espírito maligno. Lucas 9:37 diz assim: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão, e eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Até quando? Até quando vocês vão deixar de crer que eu posso todas as coisas? Traze o teu filho. Quando ia se aproximando o demônio, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Essa palavra aqui, majestade, significa suprema grandeza. Irmãos, a gente precisa de conhecer o Senhor que habita em nós, que nada é impossível para Ele. Diante de qualquer adversidade, diante de qualquer problema, você precisa de crer que Ele vai providenciar um meio, uma saída para o teu problema, para a tua dificuldade, seja lá qual problema que for, desde que você não caia em problema por irresponsabilidade. Mas se você é um filho de Deus, você tem discernimento, você tem um Espírito, Ele vai te orientar, vai te guiar, o Senhor te guiará continuamente. Ele prometeu isso e Ele vai fazer isso. Agora, vamos de novo aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 17. Marcos 9, a partir do versículo 17, é a mesma história aqui. Evangelho de Marcos 9, versículo 17. As Escrituras dizem assim: e um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. É a mesma história, mas de focos diferentes. E este, onde quer que o apanha, lança por terra, e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei aos meus discípulos que o expelisse, eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular:
por que não podemos nós expulsar? Respondeu-lhes: esta raça ou esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Por que ele não colocou aqui jejum primeiro e oração segunda? Você acha que o Espírito Santo faz alguma coisa assim por acaso? Irmãos, quando nós ministramos ao Senhor, orar, buscar a direção dele, nós vamos jejuar automaticamente. O que ele quer não é tanto um jejum, mas intimidade com ele, oração e jejum. Quando nós oramos, porque nessa época aqui, os irmãos passavam 4, 5 horas em oração. Leiam aquele livro, Heróis da Fé, que vai trazer ali a biografia de alguns irmãos do passado. Quanto tempo esses irmãos ficavam em oração? 4 horas, 7 horas, muitos até 8 horas. Se estava em oração, eles jejuavam. Oração e jejum. É na intimidade, irmãos, que nós vamos cada vez mais estar adquirindo esta força que vem do nosso Pai, porque Ele é o poderoso. Agora, vocês acham que, no caso para expelir demônios, o que o Senhor tem depositado na sua igreja? O que Cristo deu para a sua igreja? Ele deu para a igreja poder e autoridade para expelir demônios. Abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, vamos ler apenas o versículo 19. Que a palavra de Deus ela vai dizer assim. Diz assim a palavra, Lucas 10, verso 19. Jesus está dizendo assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Irmãos, diante dessa verdade, dessa palavra, que o princípio aqui é espiritual, então vale para todos. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Ele deu. Ele não está mandando nós fazermos aqui jejum. Isso foi dado para a sua igreja. Então, o poder de expelir demônios não está na abstinência de alimentos, senão seria o poder do jejum. Seria uma forma de nós atribuirmos glória àquilo que nós estamos fazendo. Estamos jejuando, então nós temos poder. Não é isso. O poder, Ele é o poder. É-lhe dado a Cristo toda a autoridade no céu e na terra. E Cristo é a nossa vida, irmãos. Ele tem todo o poder e autoridade. E por que as coisas não acontecem? O problema não está nele. O problema está em mim e em você. Não é assim? Incredulidade. Jesus ele sempre vai censurar a nossa incredulidade. E quando nós não cremos, nós logo vamos desejar querer fazer alguma coisa. Porque, amados, o Evangelho de Marcos vai mostrar que Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E estes sinais, abra lá o Evangelho de Marcos, capítulo 16, último capítulo do Evangelho de Marcos. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Só que hoje em dia as pessoas, muitos já mudaram o foco, né? Mudaram o foco. Primeiro não coloca o Evangelho, coloca aqui os sinais. Mas não é assim. Primeiro, Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Quem não crer no Evangelho será condenado. Pode ser um bom crente, pode ser um bom religioso, pode ser um crente assíduo na igreja, mas se não crer no Evangelho, o Evangelho é morte e ressurreição, e a sua e a minha morte e ressurreição junto com ele. Se não crer no Evangelho, você não é filho de Deus. Você vai fazer muitos jejuns para buscar poder, porque o poder é Ele. E agora veja aqui o verso 17: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Creem em quê? No Evangelho. Em meu nome
expilarão demônios. Ele está mandando a gente fazer jejum aqui? Em meu nome expilarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Agora, se você crê que Cristo é a sua vida, que você morreu com Ele, você tem aí no teu interior poder suficientemente para curar e expulsar demônios. Vamos imaginar se chegasse aqui na porta uma pessoa possuída pelo demônio. Vamos lá, meu irmão, vai lá e executa esse trabalho, espere aquele demônio. Você iria? Do jeito que você está aqui agora, sentado bem confortavelmente, vai lá, expulsa aquele demônio. Você está preparado? Sabe por que muitos não estão preparados? Porque são negligentes, não consideram o Senhor, não passa tempo com Ele, não lê a respeito dEle, não vai buscar vida, não vai buscar alimento, ficam desnutridos, ficam fracos, raquíticos, preguiçosos, dificilmente lê a palavra, não se importa. Quantos e quantos irmãos poderiam estar aqui conosco hoje, desfrutando da comunhão, ouvindo a palavra, mas o que eles estão fazendo hoje? Sabe-se lá o quê? E cada vez vai enfraquecendo mais. Irmãos, abra a sua Bíblia, Isaías capítulo 58. Isaías 58 vai mostrar aqui que o nosso Pai, Ele não quer o nosso sacrifício, irmãos. A palavra de Deus, ela diz assim, olha, 58 a partir do versículo 2. Vamos ler aqui a partir do 3, que vai entrar mais no aspecto do jejum. Primeiro aqui, o povo que se denominava povo de Deus, fizeram uma pergunta, mas essa pergunta eles estão fazendo para Deus. Eles estão dizendo o seguinte: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Ei Deus, por que nós estamos jejuando e o Senhor não atenta para isso? Por quê? E eles fazem uma outra pergunta para Deus: por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Duas perguntas: por que jejuamos e tu não atentas? Por que nós afligimos a nossa alma? Senhor, nós estamos passando fome, nós estamos aqui jejuando, afligindo a alma, o Senhor não atenta para isso. Veja o que ele disse aqui, em resposta: eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eu não vou cair nessa, diz o nosso Pai. Vocês estão jejuando? Vocês estão fazendo? Eu vou cair. Eu não mandei vocês jejuar, afligir a alma. Eu não quero isso. E continua Deus respondendo aqui, versículo 4: eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. É o jejum para os seus próprios interesses, é o jejum para que dê certo aquele meu negócio, minha esposa, meu marido está doente, vou jejuar para que Deus o cure. Querido, não faça isso, seja um pouco inteligente. Versículo 5, Deus continua dizendo: seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria por isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Eu não quero isso de vocês. Agora veja aqui: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, cubras
e não te escondas do teu semelhante? Se eles fizerem isso, versículo 8 fala assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detência, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente. Irmãos, que jejum maravilhoso é esse! Reparta o teu pão com o próximo. Sabe por que nós não repartimos o nosso pão? Porque nós estamos cheios de nós mesmos. Estou falando aqui do pão espiritual que é Cristo. Está cheio de Cristo? Reparta Cristo, compartilha Cristo. Olha, eu conheço uma pessoa que pode resolver o seu problema. Quem é? Jesus. Esse pode, Ele é o Todo-Poderoso. Quero falar dele para você. E passa tempo com Ele. Vocês vão estar ali, ao mesmo tempo que estão jejuando, estão alimentando. Assim que funciona o reino espiritual. E se você tem lá de repente comida materialmente, literalmente, arroz, feijão, ovo frito, feijão é um pouco difícil, isso que é ouro, mas reparta. Se você come 2 pratos, come um, dá para aquele que não tem. Esse é o jejum que Ele quer. Falando assim, nós não vamos passar necessidade, que Ele vai suprir, a gente vai estar alimentando outros. Olha, eu ouvi algum tempo atrás, lá na Chácara Canaã, o pastor Velho falando que se você deixar um grãozinho de arroz no teu prato, de sobra, se cada habitante deste planeta Terra deixar um grãozinho de arroz no seu prato, serão 7 bilhões de arroz, que daria para alimentar uma cidade, ele falou na época de Londrina, 600 pessoas. Imagina? 600 mil pessoas, né? 600 mil pessoas. Um grãozinho de arroz. Agora, quanto comida nós jogamos fora? Quantas vezes chega diante daquele prato gostoso? E eu não quero isso aqui não, papai e mamãe. Mas de novo isso aqui? Não quero. Deus, que coisa mais triste é isso. Agora, quando nós estamos ministrando ao Senhor, nós não vamos ter fome. Quando nós estamos servindo ao Senhor, nós não vamos ter fome e vamos ouvir a voz dEle. Porque hoje em dia, irmãos, nós vivemos tão assim desleixados, né? Vamos fazer uma coisa aqui na comunidade, então chama lá o Cláudio, chama o Toninho, chama a Feliciana e vamos fazer. Quem que mandou fazer? O pastor Cláudio. Quem que mandou o pastor Cláudio fazer? Não, é que ele teve uma ideia brilhante, queridos. Vamos parar com isso. Vamos buscar a direção do Pai. Vamos muitas vezes deixar a coisa em quarentena. Nós somos tão imediatistas. Isso significa que nós não conhecemos o nosso Pai. Ele trabalha para aquele que nele espera. Atos, capítulo 13. A igreja de Antioquia era uma igreja tão maravilhosa, tinha muita gente capacitada ali, mas eles não dependiam da sua capacidade. Olha aqui que coisa interessante. Atos 13, a partir do verso 1, diz assim a palavra: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Puxa vida, já pensou? Uma igreja que tem profetas e tem mestres. Eles não precisam jejuar, eles não precisam fazer nada, eles dão ideia ali, eles são mestres, são profetas, né? Mas veja o que eles faziam. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor. A palavra aqui servindo no grego é eles ministravam, ou seja, eles buscavam a direção de Deus e passavam tempo ali orando e servindo eles ao Senhor e jejuando. Não dá uma ideia aqui de que eles estavam fazendo jejum
sem comer, porque tinham que buscar a direção de Deus. Não é isso. Eles estavam ministrando ao Senhor, eles gozavam e passavam tempo diante do Senhor, então eles automaticamente jejuavam. Não que eles faziam um jejum para ouvir a voz do Espírito, não, eles ministravam ao Senhor. Ministrar ao Senhor vem antes, e com isso eles jejuavam. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Está vendo que delícia? Irmãos, eles passaram tempo para buscar a direção do Pai. Às vezes não é imediatamente. Buscar a vontade do Pai sobre determinado assunto não é imediatamente. E muitas vezes nós, irmãos, por não buscarmos a vontade do Pai sobre determinado assunto, nós oramos, ou seja, nós fazemos o nosso projeto. Pai, nós colocamos diante de Ti, abençoa o meu projeto para que tudo dê certo, que nada dê errado, em nome de Jesus, amém? E tudo dá errado. Você obrigou o Senhor a se curvar diante do seu projeto, mas o certo é buscar a direção dEle. Isso leva tempo. Quanto tempo você passa todas as manhãs com o Pai, orando? 15 minutinhos? 5 minutos? Pai, abençoa esse dia, abençoa meu lar, em nome de Jesus, amém. Queridos, isso aqui, irmãos, é perda de tempo. Passe tempo diante dele, acorde mais cedo. Quem entra no trabalho aí às 7 horas da manhã, levanta 4h30, 5 horas. Dorme mais cedo depois, quando você chegar do teu trabalho. Adquire esse hábito. De manhã é gostoso. Se você lê os Salmos, sempre é de manhã para conversar com Ele. Agora, se não for assim, quando surgir um problema, você vai querer jejuar, você vai querer fazer um monte de coisas. Aí não funciona. Não funciona. Aprenda uma coisa, que nenhuma forma de autojustiça e de autopiedade, auto-sacrifício, Deus não aceita isso. Ele quer um coração quebrantado. Sacrifício é um coração quebrantado, porque jejuar e orar, acreditando que com esse sacrifício você vai conseguir persuadir a Deus a atender aquilo que está fazendo por jejum, você está enganado, porque você está querendo satisfazer aí os seus desejos narcisistas e hedonistas. Esqueça o seu próprio prazer, o seu próprio deleite, a não ser que você queira competir com Cristo e a obra do Calvário. Aí você pode jejuar, pode fazer um monte de coisas que Deus aí vai ficar impressionado. Não, Cristo já fez o tudo. Agora, quem jejuava era velho homem, nova criatura. Pode jejuar. Você quer jejuar, mas não jejua para determinadas coisas. Fala assim: Pai, amanhã cedo eu vou começar um jejum, ficar o dia todo sem me alimentar, mas esse jejum é para ti, porque eu quero te conhecer, eu quero passar um tempo contigo, eu quero conhecer, eu quero que tu fales comigo, eu quero conhecê-lo de uma forma mais profunda, mais íntima. Eu quero crescer, Pai, quero estar diante de ti. Passa o dia inteiro, você não vai sentir fome, vai sentir alegria, você vai ter a revelação do Pai. Este é o jejum. Mas quando nós jejuamos em benefício próprio, para isto, para aquilo, esse jejum não agrada a Deus, não agrada ao nosso Pai. Quando você for jejuar, jejue para o Senhor. Abre Mateus, capítulo 9, versículo 14 e 15. Mateus 9, 14 e 15. Nosso jejum tem que ser propósito, e nós só temos um propósito, é o Senhor, é fazer a sua vontade, é buscar a sua vontade naquilo que vamos realizar, porque muitas vezes nós queremos que seja feita a nossa vontade, não a vontade do Pai. Mateus 9,14, a palavra de Deus diz assim: vieram depois os discípulos
discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Irmãos, quando o Senhor Jesus ele foi tirado do meio dos seus discípulos, eles ficaram lá mais ou menos uma semana, lá no cenáculo, orando, buscando ao Pai. Eu creio que ali eles jejuaram, o noivo foi tirado. Mas se você de fato creu que você foi crucificado com Cristo e morreu com Cristo, e Cristo é a sua vida, ele disse assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu acho que jejum, ele é bíblico. Quando vocês for jejuar, jejue, mas jejue para Ele, especificamente para o Senhor. Porque, queridos, quem jejua em benefício próprio é velho homem, e o nosso velho homem foi com Ele crucificado e morreu, e Cristo é a nossa vida. Então Ele está conosco. Jejum, mas jejum para Ele. Vamos jejuar para que Deus então faça isso. Jonathan Edwards, ele jejuou durante muitos dias, mas para buscar a direção do Senhor para o seu ministério. Ele passou tempo ali jejuando, mas diante do Senhor, de joelho, com as escrituras abertas, e buscando do Pai direção, porque no outro final de semana ele teria que pregar, e para muitas pessoas que de fato não conheciam o Senhor, ele jejuou muitos dias, mas não para que Deus tornasse ele extraordinário. Buscar o Senhor, passou tempo diante do Senhor. Chegou o dia da pregação, os marujos chegaram, tinha muitas pessoas, porque o Senhor trouxe muita gente ali, e aqueles marujos que se encostavam ali naquele pilar, quando ele começou a pregar, quase no final da sua pregação, aqueles marujos seguravam ali naqueles pilares, parecia que tudo ia cair por terra, porque foi uma pregação vinda dos céus, que penetrou no coração daqueles marujos, e eles disseram: que faremos, Senhor? Creia. O segredo está em crer naquele que pode. Ele pode todas as coisas, e ele fala assim para nós: nada é impossível para aquele que crê. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Então, irmãos, busque o Senhor. Vocês vão jejuar, passando tempo com Ele. Olha, é tão precioso, vale a pena. Vale a pena. Agora, quando você jejua, vou jejuar para que Deus mude o meu vizinho, para que Deus... Não faça isso. Não vai matar, o velho homem não vai morrer de fome. O velho homem só se morre com cruz. O velho homem foi crucificado e morreu com Ele. Cristo é a nossa vida. Então é isso aí, irmãos. E quando for jejuar, fica aí mostrando para os outros que você está jejuando. Lava o rosto, fica alegre, porque intimidade com o Pai vai aparecer o brilho, a beleza de Cristo em nós. Amém. Vamos orar. Pai Santo, te damos muitas graças, Pai, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele habita em nós, está em nós, até aquele maravilhoso dia, onde nós o veremos assim como Ele nos vê. Hoje nós o vemos como enigma, como por espelho, obscuramente, mas um dia, Pai, nós o veremos como Ele nos vê, e nós ansiamos por esse dia, Pai. Sabemos que esse dia está tão breve, tão próximo. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe, Pai, das nossas deficiências, sabe das nossas agitações, mas aquieta o nosso coração. Que Teu Espírito Santo nos faça lembrar sempre
que nós morremos com Cristo, que ressuscitamos com Cristo, que Ele é a nossa vida. Pai, segura na nossa mão, firma os nossos passos na Tua palavra, ajuda-nos em nossa incredulidade, Pai. Nós somos tão tardos de coração para crer tudo aquilo que Tu dizes na Tua palavra. Aviva a Tua igreja, enche-nos com o Espírito Santo, Pai. Derrama sobre nós o Teu avivamento pela Tua palavra, para que a gente possa impactar essa cidade, para que a gente possa ter um testemunho vivo de Cristo, por onde quer que a gente passe. Faça isto por amor no nome de Teu Filho Jesus. Em nome dele nós oramos.